Olá, eu sou a Suelen de Oliveira e venho apresentar hoje o meu trabalho intitulado Disease Stories, uma produção colaborativa como estratégia de ensino-aprendizagem no ensino superior. Nós, professores, temos um grande desafio. É preciso ensinar o conteúdo acadêmico e preparar o nosso estudante para atuar no mercado de trabalho. Ou seja, é preciso desenvolver uma série de habilidades e competências, o que não é possível se utilizarmos apenas uma estratégia de ensino. É preciso diversificar. Os jogos podem, então, ser uma grande ferramenta nesse propósito. O jogo que eu me inspirei foi o Black Stories, que é um jogo de cartas, onde na frente da carta há uma dica e no verso a resolução do caso. O mestre faz a leitura da dica apresentada aqui na frente e as pessoas que estão ouvindo vão tentar então decifrar o caso que está sendo apresentado, desde que o mestre responda apenas com sim ou não. Então, usamos essa mecânica para criar um jogo sobre doenças infecciosas e parasitárias. Para isso, era necessário saber, então, os principais sinais e sintomas daquelas doenças, qual era o agente causador da doença, as formas de transmissão, as formas de tratamento e os aspectos epidemiológicos mais importantes. Então, cada estudante da turma recebeu em torno de 3 doenças para trabalhar ao longo do semestre. A primeira etapa consistia em estudar a doença e pesquisar um artigo com um relato de caso clínico que apresentasse, então, as principais características daquela doença. Esse foi um desafio maior do que eu imaginava, porque muitos deles ainda não tinham usado as bases de dados onde estão os artigos científicos, como o Cielo, Google Acadêmico, periódicos CAPES. Então, uma vez que eles escolheram um artigo, precisavam fazer um pequeno resumo descrevendo por que escolheram esse artigo, quais são as características que eles pretendem ressaltar ao construírem a carta. Eu analisava, então, o artigo e o resumo, aprovava ou não o artigo. Os artigos aprovados, então, eles iriam para a próxima etapa, que era redigir a frente da carta, ou seja, a dica do caso que seria lida para os outros estudantes. Feito isso, também fazia a correção da escrita, o que era muito difícil, porque era preciso colocar dicas suficientes para a resolução do caso, mas que também não fosse tão óbvio, para que tivesse o desafio de tentar, então, solucioná-lo. Após a conclusão, e a correção dessa parte da carta, a carta era apresentada para a turma, que dava, então, o seu feedback. E, se fosse necessário, era feita, então, novas correções. Concluída a primeira parte da carta, o verso, então, era redigido, resumindo o que aconteceu naquele caso clínico e também colocando a referência do artigo. Durante essa etapa de desenvolvimento, que durou todo o semestre, eles aprenderam de fato a utilizar esse banco de dados para selecionar os artigos científicos. Aprenderam as principais características das doenças, não só aquelas que eles trabalharam desenvolvendo a carta, mas também as demais, porque no momento de tentar avaliar a carta do colega, eles também precisavam solucionar os casos e tudo que era colocado ali a gente discutia. Desenvolver o senso crítico para selecionar os artigos, então alguns estudos apresentavam algumas falhas e isso era discutido também com eles, por que esse artigo está legal, por que não está legal. Aprimoraram a escrita, desenvolveram a criatividade, a autonomia e o trabalho em equipe. Isso mostra que o uso de jogos no ensino superior tem um potencial incrível. A construção colaborativa do jogo de cartas, ela pode ser proposta para promover o engajamento, a cooperação e a construção do conhecimento no ensino superior. Esse é um pequeno resumo dessa experiência que eu tive construindo um jogo com toda a turma. Caso queiram conversar mais sobre o jogo, podem entrar em contato através do e-mail e também do Instagram. Um abraço.